Esse não, mas é, com vocês aí. Reinaldo Serraí. Bom, estou aqui na casa de Zezito Guedes, o filho dele está aqui também, um dos filhos dele, né? Paulo do Bar, né, figura ilustre aqui de Arapiraca, muito conhecido, né? Paulo Lourenço. Ao longo de gerações, eu o conheci recentemente, nunca fui no bar dele, né? E não, acho que não irei mais, não terei mais esse privilégio. O tempo passou, o bar fechou, não existe mais, né? Não passa, né? E aqui na casa de Zezito, eu tinha um livro, Arapiraca através do tempo, eu comprei um livro em 1999, o livro, no lançamento, né? Depois eu mudei de cidade e acabei me desfazendo do livro, porque achei que não retornaria para Arapiraca. E eu achei muitas histórias interessantes no livro, e não sei porque eu Zezito, acho que no livro tem, falando, né, as inspirações no prefácio, mas eu queria saber dele, o gatilho, o inicial que motivou ele a fazer o livro. Quantos anos antes do lançamento do livro você pretendia lançar o livro Arapiraca através do tempo? Você já havia quanto tempo já? Já vim pesquisando há muito tempo, conversando com as pessoas que passavam na esquina da igreja, né? Entendeu? Aí as pessoas que passavam, eu ia conversando e ia... Nas esquinas, né? Interessante, isso na rua. Interessante. Muitas vezes ele interpelava pessoas na rua. E às vezes a gente estava lá porque lá era o nosso lado, né? Eu sempre costumo dizer que lá na Avenida Rio Branco, esquina com a rua do Rio Correia, ali era como se fosse um nosso lado. Ali se juntavam pessoas de vários matizes, né? Era o mais velho, era o mais novo, era o médico, era o advogado, o juiz de direito. Todas as pessoas passavam por ali para, enfim, era por causa dele, não era por causa dos frequentadores, não, era por causa do Zezito. Momentos que a gente queria estar perto dele. Muitas vezes ele saía porque tinha necessidade de fazer alguma coisa, ia no banco, ia no campo, trabalho, né? E a gente ficava lá batendo papo. Dali saíam milhares de papos interessantes. E ele era a tônica de tudo isso. Tinha muita cultura ali, eu lembro, eu ainda tenho 30 anos, tinha muito tocador de pífano naquela região, uns 20 anos atrás. Justamente esses mesmos tocadores de pífano, constantemente eles estavam nos Zezito. É chamada a Banda dos Ambrosos. Todos eram negros, né? A Banda dos Ambrosos. Aquele tocava pife na calçada. Inclusive tem histórias interessantes no seu livro sobre a FEB, e a Arapiraca deu a sua contribuição com cartazes apoiando a Força Expedicionária Brasileira. O senhor tirou esse documento, o senhor encontrou onde? Ou como foi que o senhor chegou a esse documento aí? Não, isso aí não tem documento não. As pessoas falavam, daí eu fui ouvindo. É porque aqui de Arapiraca teve algumas pessoas que foram para a Força Expedicionária Brasileira. Justamente tinha aquele irmão da Síria, que tem os escoteiros. Que fazia os escoteiros aqui. Qual era o nome dele, aquele velho? Morava aqui nessa rua de embaixo. Eram pessoas que foram da FEB, né? Força Expedicionária Brasileira, que moravam aqui em Arapiraca. Agora eu creio que a maioria já foi embora. Tanto aqui tem a rua, hoje tem uma avenida aqui, Avenida ou Rua Expedicionários Brasileiros, que é em homenagem a essas pessoas daqui da Arapiraca. Não é nem pelas pessoas lá de fora. É Luiz Ribeiro de Magalhães. Isso, é Luiz Ribeiro de Magalhães. Luiz Ribeiro de Magalhães, que foi o chefe dos escoteiros aqui em Arapiraca. Mas antes disso, lógico que ele já tinha participado do negócio da FEB, Força Expedicionária Brasileira. E hoje tem uma rua com esse nome, uma das ruas mais promissoras da cidade de Arapiraca, que é uma saída para a Palmeira dos Índios. Essa questão de ruas é interessante. Eu noto aqui em Arapiraca temos a Rua Estudante, que foi em homenagem ao estudante que
Em homenagem ao estudante José de Oliveira Leite. Que foi contemporâneo dele, foi estudante junto com ele, o Zezito. Chamava Zezito também, né? Apelido de Zezito também. Zezito Leite. Depois eu quero entrar na rua Lino de Paulo Magalhães. Eu queria que o senhor falasse um pouco do estudante. Ele foi colega do contemporâneo seu, estudante? O estudante José de Oliveira Leite foi, ele era chamado também Zezito, né? Zezito Leite. E eu, Zezito Guedes. Entendeu? E então a gente era a mesma classe. E aquela discussão que teve, que ele terminou falecendo? Foi ele faleceu no dia 11 de agosto. De que ano? Ele morreu 70. Em 50 ainda, né? No livro fala. Mais 50. 57. Mas o senhor pode falar assim dele no dia a dia, como era a pessoa dele, a sua relação com ele e as demais pessoas da cidade? O Zezito, José de Oliveira Leite, o nome dele. Então era Zezito Leite e Zezito Guedes, que sou eu. Jogavam futebol juntos, não é verdade? Era contemporâneo. Eu me lembro que tem fotografias suas, você me mostrou algumas vezes fotografias suas, dali, acho que no Colégio Bom Conselho, ali no pátio do Colégio Bom Conselho, todos de meiões, tá, camisa de jogador de futebol. Ele é de jogador de futebol, junto com o estudante José de Oliveira Leite. E o Asa resistia? O time do Asa dessa época? O Asa é contemporâneo desse pessoal todo, né? Só que não tinha a mesma força que tem hoje, né? Mas de qualquer maneira já valia como um reflexo. 53? 53 o Asa já estava atuando, né? 51, foi 53 que ele começou a atuar. Sim, aí o senhor foi colega dele, né? E estudou com ele junto na sala? Foi. Era José de Oliveira Leite, era Zezito Leite, né? E eu era Zezito Guedes, que era contemporâneo. Estava muito na classe. E então a gente participava das peladas, né? Que eu nunca joguei futebol, eu joguei pelada. Moravam próximos, assim? Era plano, né? Não era tão longe, não. Naquela época a geografia era bem diferente, né? Talvez não tinha ruas calçadas como temos hoje, né? Assim, mais ou menos, ali o centro da cidade era calçado mais ou menos onde? Ali na Praça Marques, ali tinha calçamento, descendo ali na igreja Nossa Senhora do Conselho, tinha algum calçamento ali, descendo, já na década de 50, eles tinham calçamento. O calçamento já veio. Ô Zezito, esse rapaz, que até hoje se tornou um mito assim, em relação aos estudantes da época, todas as pessoas falam muito sobre ele e de bem, é muito importante falar isso, assinalar essas coisas. Como você vê a influência dele no tempo que vocês... Ele era um líder estudantil? Ele participava do Grêmio Estudantil, eu vi isso no livro. Era um Grêmio cultural e banal, então era meu contemporâneo. Você saía final de semana com ele e tal? Nas farras? Eram muito namoradores, bebiam muita cerveja. Fala, legal, tranquilo. Acho que ele, se ele tivesse vivo hoje, ele seria mais novo que o senhor, Paulo? Coisa de jovem. Não, mais ou menos igual. Sua idade, talvez né? mais novo do que eu um pouquinho. Porque Zezito, eu tô com você, eu vou fazer 73. Zezito tem 70. E hoje? 78, eu vou fazer 80. Eu vou fazer 83 em junho. Zezito vai fazer 79. E também tinha um estudante, Hugo Lima, né? Que hoje leva o nome do colégio. Mesma época, né? Era de outro colégio. Ele foi assassinado pelo crime.
Assassinado pelo primo, né? Era de outro núcleo, de outras famílias. Isso, se eu não me engano, foi em 1960, no livro. 1960 foi esse ocorrido. O Hugo Lima também era um jovem bastante atuante, carismático, né? Ele morreu aos 20 anos, se não me engano, né? Eu acho que o fato de eles serem tão lembrados assim é justamente porque eles eram pessoas muito dinâmicas e se estivessem vivos hoje, seriam pessoas de alto domínio nas esferas sociais e políticas da nossa cidade, com certeza, porque eles tinham uma dinâmica muito forte, né, Zezito? Eram jovens inteligentes, né? E é justamente o Zezito, ele era, junto a esses aí, ele era dessas pessoas que influenciavam as lanchonetes, as sorveterias, as noites da cidade, né? E a boemia da cidade, tudo isso dentro de um padrão de uma coisa saudável, com muita amizade, com muitas namoradas, e essas coisas que renderam. A cereja Até cereja. naquela época eu fazia muito molecagem, entendeu? E quando começava a cantar, eu estava com o cheio dela, os cachorros iam passando, eu ficava atrapalhando a serenata. Acabava a festa, né? Atirando pedra nos cachorros. Mas foi um período muito forte, esse período da cidade de Arapiraca, justamente porque ele, tanto assim que até hoje tem uns nomes, dois nomes, Hugo Camelo, Hugo José Camelo de Lima, que hoje tem aquele... Filho do Francisco Pereira, Lima, e filho do Francisco Pereira, ele era. Justamente. E o estudante José José de de Oliveira Oliveira Leite, que também, talvez justamente pelo fato de ele ter morrido em circunstâncias tão trágicas, né? Uma festa que terminou em tragédia, porque ele morreu afogado, coisa assim. Deve ter sido muito triste. Então todas as pessoas foram naquela festa, não é Javan? As pessoas foram naquela festa. E ali, tem uma... Pelo amor de Deus, é terrível, né? Tem um morrendo ali, tem um corre, tem um morrendo afogado. Quando eu vou ver, era o líder do grupo, né? Era o líder do grupo, era aquela pessoa que todos se focavam nele. Não, acho que todos os outros tinham seu valor, mas ele tinha aquele negócio, talvez porque, vamos dizer, é o diretor, é o presidente da coisa, né? Mas o Zezito sabe, eu já estou falando coisas que eu ouvi dizer e li. No livro tem algo interessante falando sobre festas. Na Copa do Mundo de 70, fala sobre a comemoração na cidade de Arapiraca. Tinha um chafariz na Praça Marques. No livro eu lembro que algumas pessoas tomaram banho naquele chafariz. O senhor lembra assim de 1970? Você estava em Arapiraca? Não, em 73 eu cheguei aqui. 73. Não era propriamente chafariz, não. Era no meio da praça, de frente do Trianon, né? Tinha uma fonte luminosa ali. Quando eu cheguei aqui, eles fizeram uma revitalização daquela fonte, que já era essa que você está falando, e eles fizeram uma revitalização daquilo ali, em 74, por aí assim, né? E botaram aqueles esguichos d'água coloridas, aquelas coisas. E tinha um passeio das moças e dos rapazes ali de cheio de... Justamente onde hoje é o Bradesco, Passarela ali, da prefeitura. Eram as moças iam por um lugar, os rapazes por outro, e dali saíram. As moças naquela época não andavam soltas assim, elas andavam de braço. De braço já era um costume da época, né? A juventude daquela época, as moças andavam de braço assim. Tá entendendo? Braço da eu sei. Entendeu? Hoje anda solta, anda de qualquer... Hoje ninguém quer essa coisa de cacau. Hoje em dia, se o seu marido sai com a moça, com a esposa, o cara diz, que cafona, né? Não, cada um vai pro seu lado e pronto, acabou. Essa coisa toda. Quer dizer, tudo foi se perdendo com o tempo, aquela cultura foi modificando a coisa. Mas é a vida, todas essas coisas. Tem algumas fotos na internet da Praça Marques, acho que foi em 95 que fizeram a reforma, que ela se assemelha como está atualmente, e essa rua, essa passarela que vocês falaram, acabou tomando calçadão, né? Realmente. Nos anos 90. O Lago Fernando puxou tudo ali, com a catedral, mudou o aspecto da cidade, a parte de trânsito também. Nos anos 90, né? Aqui eu sempre digo, alguma reforma de Arapiraca não foi
a reforma não foi para melhor, foi para o pior, que acabaram. Está entendendo? Foi ao contrário. É porque o Zezito é um tradicionalista, então ele vê a coisa não com saudade, mas com uma realidade, né? Porque muitas coisas boas que aconteciam na nossa época de jovens, hoje não acontecem mais e ninguém sente a necessidade disso, né? Agora, as pessoas sentem a necessidade e se aporrinham de coisas, se alimentam de coisas superficiais, como essa pagodeira que está por aí, essa música sertaneja, breganeja, diabacuatá e tal, e ninguém se lembra mais daquilo, como o Zezito falou agora, as serestas, as noites da sorveteria, da lanchonete, e juntava aquele grupo de rapazes, né? Rapazes iam falar de quê? Falar dos seus próprios estudos, das suas necessidades de ficarem adultos e ter uma profissão, uma ocupação. E hoje, esses saudosistas são saudosistas realistas, né? Porque eles sentem que não tem nada mais dessas coisas. E não eram coisas só para a nossa geração, eram coisas para hoje também. E não tem mais. Então vem a saudade, meu pai, é uma coisa muito forte. Aí os jovens, as pessoas que iam atrás de ter conhecimento iam na Avenida Rio Branco, como você falou agora há pouco. A gente se encontrava para conversar sobre vários assuntos, né? Desde política até coisas com futebol, música romântica, música do passado, entendeu? Era interessante, olha, puxa vida, o Zezito, ele é um sábio, em termos de, vamos dizer, música, por exemplo. Ele é do tempo de 78 rotações, ele tinha um monte de discos de 78 rotações, né, que hoje você nem sabe o que é, mas o 78 rodava bem rápido, né? E o 33, que é o long play, vai devagarinho. Então o Zezito tinha muito vinis e também tinha muito 78 rotações. Então a gente estava conversando lá, o Zezito entrava lá na salinha dele, ficava aqui, a parte de lá, ao lado, ele entrava quando de repente você escutava o chiado da agulha no vinil, no toca-disco, né? no disco de 78 rotações. Aí o que é que aparecia ali? Uma música de carnaval de 1940, 1950, 1930. Vão abrir alas que eu quero passar, eu sou da lira, não posso negar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Quando pensava, pô, você nem que você arranjou esse negócio. Ele aparecia aqui com o disco de 78 rotações na mão aqui. Né? Quer dizer, isso é saudade pura. Isso é saudade da boa, viu? O senhor falou que ele fez uma referência, o senhor, no livro dele, né? Tem alguma coisa. Página, que página? Não sei se 180 e pouco, não me lembro bem. Eu sei que tem uma referência sobre o bar, porque ele fala sobre os lugares onde, de diversões. Aí eles falam sobre os bares tradicionalistas da época dele, e esses da época mais jovem, que foi quando eu fiz parte, né? Ele fala no bar do Paulo, o cidadão que tem muitos vinis, é um bom conhecedor de música popular brasileira e de outros. Falando de carnaval, o livro conta sobre os primeiros carnavais pós-emancipação política de Arapiraca. E claro que o senhor não era nascido nessa época, mas o senhor deve ter recolhido essas informações de pessoas mais antigas, né? O que o senhor lembra sobre isso? Tem alguma coisa interessante, olha, quando havia sepultamento, está entendendo? A morte do conhecido, as pessoas ficavam do lado de fora, né? A casa era pequena e a gente ficava do lado de fora. Né? Aí tinha o cidadão daqui que ele ainda viu, né? Aí, quando passava, era o bloco Cana Verde. O bloco Cana Verde. Agora, o líder do Cana Verde, sabe o que era? Isso aí com uma cana normal.
cana verde, porque tem a cana verde que está crescendo, e a cana madura é quando vai fazer a cachaça, né? A banda marcial da cidade, tem alguma história assim, né, sobre a banda marcial, o início, né, Isso eu fazia parte da banda marcial. O senhor fazia parte? O Zezito Leite, tem o Zezito Leite, que era ele, né? E eu, o Zezito Guedes, né? E o Zezito Leite, José de Oliveira Leite, ele chamava Zezito Leite, né? Então ele era... Agora com você, né? Era. Quando eu falei? Exato. E o colégio, o conselho, no início foi assim. Ele funcionou à noite no grupo escolar de Ana Jorge. Quando foi com os tempos depois, ele mudou-se para a Câmara Municipal, passou os tempos na Câmara Municipal, em sala grande, né? E então, pela terceira vez, fui para o local onde permaneceu por mais tempo, né? Então, foi até assim uma coisa. Disse, olha, o Filadélfio Macedo, ele bebia muito, sabe, e às vezes ficava indiscreto, né? Ele bebia muito. Quem era? Filadélfio Macedo. Uhum. Quando ele bebia muito, ele ficava um pouco indiscreto, né? Irônico. Esperto, né? Aí eu estava, veja bem, numa sentinela. Aí o Alonso diz, ele falava assim mesmo, isso mesmo, vocês ainda têm muita sorte, viu, que você ainda tem a felicidade de ter a foto foto dos pais. E lá em casa a gente não tem foto nem do meu pai. Aí disse, o Filadélfio dizia, mentira sua, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, já tinha foto, não tinha fotografia naquele tempo. Agora a sua família não tinha vergonha. Puxa, matou pesado, né? Matou pesadíssimo. Faltou vergonha na sua família. Aí ele disse, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, tem fotografia. Como é que você diz que hoje não tem fotografia? Hoje a fotografia para ele andou muito longe, né? É. A sua família faltou foi vergonha. Existe uma história no livro que é bastante irreverente e essa história você envolveu uma figura que é conhecida em todo o território brasileiro. Eu acho muito interessante nesse sentido a história do Lino de Paulo Magalhães. Hoje em dia eu acho que as pessoas não sabem muito, apesar Aqui não era uma filha dele, aqui de frente. Do tempo, né? Mas eu creio que o Lampião morreu em 1938. Eu creio que 30 anos, 20 anos após a morte dele, o cidadão também, Lino de Paulo Magalhães, não sei quando ele veio a falecer, devia ser muito falado, né, na cidade. Se eu conhecesse Lino de Paulo Magalhães, esse cara? Chegou a conhecer esse cara? Conheci. Conheceu? Paulo Magalhães. Ela é uma figura de contar muitas histórias, nos casos, né, como tem livro. Mas ele era muito irreverente. Ele, quando ele bebia muito, ele ficava, Filadélfio Macedo, ele ficava muito irônico, indiscreto. Aí ele disse que o Alonso, nos fins dele disse, é isso mesmo, assim, na frente, as visitas, a casa era pequena, o povo ficava do lado de fora, né, pai? Aí o Alonso disse, é isso mesmo, você ainda tem a felicidade e tem fotografia dos seus pais. Você já falou isso aí? Lá em casa ninguém, vou repetir, né? Naquele tempo não existia fotografia, a gente não tinha. Hoje a gente não tem. As fotografias não faz. Mentira sua! Faltou foi vergonha. Faltou foi vergonha, viu? Faltou foi vergonha. Fotografia tinha, agora vergonha.
tinha. E a história do Lino Paulo Magalhães, Lampião, como era a repercussão na cidade, as pessoas encaravam isso, conversando com o próprio Lino. É. Devia ser engraçado ouvir ele contando, né, a história, né, do Lampião, né? Na hora de eu pensar que o Lampião vinha andando dentro da mata, né? Não, isso eu já sei através do Zezito e de outras pessoas que contavam. Que ele correu, lógico, o Lampião vem aí, ele, ó, debaixo dentro dos matos, eu tinha um espinho, uma árvore chamada rasga-beiço, né? Farinha seca, que o pessoal chamava, e ele meteu, passava o corpo da pessoa e ficava tudo rasgado, e ele correu por baixo de tudo aquilo para chegar em Arapiraca, aquele Lampião não vinha coisa nenhuma, né? Mas a gente que sabe disso aí direito. Aí ele chegou, Túlio de Paula. chegou nas cassinas, na carreira, né? O nariz coisando sangue, ele saiu, chamava uma mata aqui que o povo chama rasga-beiço, né? É rasga-beiço, farinha seca, que chamava, né? Aquele mato, aquele árvore. Aí ele disse, o meu padrinho, passou em Arapiraca, aí o povo acabou sofrendo. Todo mundo fechou as portas. Tem uma história também de um cara chamado, essa não teve no seu livro, foi no Fantástico que eu vi. Um camarada chamado Já Morreu. Um camarada chamado Já Morreu. O senhor lembra disso aí? Isso é recente, isso aí. É mais recente. É. Já morreu, já passou no Fantástico. Isso. É porque a história de Lampião é uma história. O Zezito, agora não que ele não está muito. Mas o Zezito, ele é o mestre nisso aí, porque. Não só pela vivência, porque ele era uma pessoa urbana, né? Mas ouvia as conversas das pessoas. Ele, inclusive, quando ele sabia que uma pessoa tinha alguma coisa que podia ser concreto, que podia ter alguma coisa de verdade, de verídico naquilo ali, o Zezito ia procurar, ia buscar saber, né? O Zezito é um folclorista, né? Que Justamente. Ele buscava saber tudo aquilo ali e fazia a avaliação do quanto existia de verdade ou de fantasia naquelas coisas ali, e a partir daí ele foi fazendo, escolhendo coisas para o livro dele, e daí justamente nasceu Arapiraca através do tempo, né? Foi isso. Tem o das Instaladeiras também, eu não conheço esse livro da Não, esse livro da Instaladeira de Fumo, inclusive o Zezito também, você não tem ele, né, Zezito? Eu tenho esse livro em casa, agora não sei aonde. Instaladeira de Fumo. É. Ele é um livro que ele fala dos primeiros trabalhos profissionais das instaladeiras de fumo, que o pessoal... Eu me lembro quando eu cheguei aqui em 73, naquela época a cidade ainda ficava cheia de folha de fumo para fazer de instalação. As carroças passavam. Era carroça, caminhonete... As carroças passavam, carroça burrida burra, né? Vinha cheia de folha de fumo. Entendeu? Botava ali e depois ia buscar. E onde a carroça passava, caía as folhas. Entendeu? E no outro dia ainda estava aquele cheiro de fumo. Um cheiro enorme. Devia assim, em alguns lugares da cidade, né? No centro, né? Devia ter um cheiro forte de fumo, né? Nessa época. Se eu não me engano, era um cheiro enorme, né? Era um cheiro, porque as pessoas, elas faziam da sua própria casa um local de trabalho, né? Porque as mulheres muitas vezes elas não iam lá no campo. Os caras traziam as caminhonetas e as carroças de burro cheias da folha de fumo que tirava do varal. E traziam e botavam nas portas das pessoas. E as pessoas iam tirando os talos, aquela coisa, e fazendo aquelas pilhas ali. E as mulheres ganhavam, mulheres não, mulheres, homens, rapazes, meninas, faziam dinheirinho. Até no moço da sociedade, tá entendendo? Instalavam como era uma festa. Instalava fumo, as músicas eram interessantes, né? Justamente, era uma festa, e por conta disso as músicas, né? Olha. Daí as cantigas da instaladeira de fumo. Eles cantavam, olha. No tempo que eu te amava, rompi a serra de espinho. Hoje eu pago com dinheiro para não ver teu focinho. Aí outra respondia. Vê se tu lembra. Outra eu não me lembro nenhuma. A cor morena é ouro, a cor morena é prata, a cor morena é ouro, a cor morena é quem me mata. Olha só, e mais, e vai por aí, né? No seu livro você tem todos esses versos, são os versos, está tudo lá. Agora acontece que o livro,
Alguém deve tê-lo por aí. Eu sei que eu tenho esse, agora eu não sei aonde. É como aquele livro, Cana Caiana, do Ascenso Ferreira, que é aquele poeta pernambucano que você conhece tão bem, lógico. Eu tenho um livro dele, chama-se Cana Caiana. Mas eu tenho esse livro em casa, agora vai eu saber onde é que está esse livro. No livro tem um verso das cantigas de carnaval, dos meus carnavais de Arapiraca. No livro Arapiraca Através do Tempo tem alguns fragmentos dessas justamente canções, porque né? o livro Arapiraca Através do Tempo é um livro muito abrangente, um livro de capital importância para a história da cidade de Arapiraca. Inclusive, Paulo, retornando sobre o fumo, você chegou em 73 aqui. Em 75 foi o ápice do fumo, e a partir de 75 começou a declinar a produção do fumo. Inclusive porque houve uns períodos assim que os fumageiros tiveram um prejuízo muito grande, né, Zanzito? Você lembra muito bem, claro. Eu estou falando até de uma coisa que eu não conheço bem, mas eu me lembro porque aconteceram uns invernos terríveis, né? Que os fumos, naquela época, os fumos eram todos nos varais no campo, não era, Javan? Então a chuva castigou durante semanas e semanas e semanas. Quando veio o sol, depois do dilúvio, vamos dizer a história, quando veio o sol, aí aquelas folhas que estavam nos varais já estavam tudo podres, né? E as pessoas tiveram um prejuízo enorme. E o cara que fez empréstimo, depois não teve com que pagar. Veio tudo isso. Foi períodos incríveis e veio a derrocada por conta disso. Lembra? Meu pé de roseira branca, quem foi que abalou teu pé? Não é meu amor, não é. Meu pé de roseira branca, quem foi que abalou teu pé? Antes do... Não foi meu amor, não foi, não é meu amor, não é. Antes do livro Arapiraca Através do Tempo, tem um livro que eu acho que é dos anos 80, tem na Casa da Cultura ele. Não lembro o nome do escritor. Também é um trabalho bastante abrangente, só que o do Zezito, o livro se retém alguns aspectos bastante técnicos, com o nome de famílias. O Zezito Não, esse livro tem bastante assim a questão do nome das famílias. Também tem a questão dos antigos padres que existiam na cidade, né? Como o do Zezito também tem. Só que ele é de uma natureza tanto quanto diferente, mas eu não li o livro. Eu só folheei esse livro, né? Valdemar de Macedo. Acho que é esse mesmo. O nome dele? É Valdemar de Macedo. É lá do Alto Cruzeiro, né? É do Alto Cruzeiro. Acho que é esse outro jeito. Eu não cheguei a pegar o livro, não. Cheguei a... O seu livro tem alguns padres, né, antigos da cidade, né? Dos anos 50, cônegos antigos. Padre Epitácio Rodrigues. Casou aí. Casou. sim. Foi, Padre Epitácio. E então, quando morreu o Lulino era um estudante muito popular, tá entendendo? Era até... Ele era do partido, naquele tempo tinha os partidos, né? Os partidos. Ideia no União Nacional, estudante, parará. E então, o Lima, quem assassinou ele foi o próprio primo. Lá dos Bel, né? E então... Esse camarada foi preso, o que aconteceu com ele? Não foi preso na hora não, né? Depois ele se apresentou. Depois respondeu em liberdade, com esse sistema até hoje, né? Ele foi embora para São Paulo. Ele ficou aqui no Nordeste mesmo. Eu fiquei no Nordeste mesmo. Entendeu? Agora uma coisa que eu achei interessante. Quando a luz apagou, foi na hora que... Mas foi o seguinte, o Gulima, ele fez a Sorveteria Pinguim, a Dona Ivete me emprestou Espaço. emprestou as garrafas, como é o nome? Vacilantes. Emprestou as para ninguém, agora para ninguém quebrar, se pegasse, pagava, né? Aí o Lima
era muito popular, apesar naquele tempo tinha os partidos, né? Os partidos era cara preta, que chamava cara preta, era o cara que não votava com. Que votava, era contra, né? Aí o cara fez um verso sem querer, né? Agora, na hora que apagou-se a luz, agora que se apagou a luz, se apagou também a vida do galã Hugo Lima. Diz que ele era um rapaz assim muito bem apessoado, né? Uma pessoa. A política era muito violenta, né? A política E centravam muita coisa, muita violência. Centrada numa determinada Falando em violência, tem um livro aí falando Alagoas e o mapa do crime, parece que é um revólver de cabeça baixa, que parece um mapa dos crimes de Alagoas, né? Já ouviu falar nesse? Isso é do José, ele é jornalista, é um cara ele é daí de Maribondo. É José, eu esqueci o nome dele, é jornalista esse cara, ele escreveu um livro agora há pouco tempo. É um livro muito interessante que ele fala justamente de todos esses grandes crimes do estado de Alagoas. Eu vi esse livro na Casa da Cultura. Então era violento mesmo, né? Essa época do estado de Alagoas foi. O estado de Alagoas teve um período muito forte. Não se podia falar nada, né? Contra as elites. Então, o que eu achei interessante. E o Marco da Silva também, né? Aí o cara falou assim, na hora que apagou-se a luz, apagou-se também a vida do galã Hugo Lima. Apagou-se a luz e apagou-se a vida do rapaz. Era uma coisa tudo premeditada, tudo estipulado, a gente não podia falhar, né? Apagou a luz, o cara, pô, matou o outro, né? E olha que naquele tempo não tinha televisão para mostrar as coisas, a tecnologia, né, do dia de hoje, dos grandes crimes que eles fazem na televisão, né? Mas aqui na nossa cidade já tinha aqueles caras que eram cérebros, né? E o colégio demorou para ganhar um nome em homenagem ao estudante, Hugo Lima? Não, parece que foi no ano seguinte. No ano seguinte, que ele morreu, colocaram logo um nome em homenagem a ele. O nome da rua, né? Não, o nome da rua, Estudantes, porque o colégio continua o Colégio Bom Conselho. Não, do Hugo Lima está falando. Ah, sim, Hugo Lima. Hugo Lima, né? Hugo Lima, é Hugo Camelo. Hugo José Camelo Lima. Hugo José Camelo Lima, que é justamente. Agora que apagou-se a luz, apagou-se também a vida do galã Hugo Lima. É filho da primeira mulher, né? Do Francisco Pereira. Na hora, O livro tem algo interessante, eu sei que você não era nascido na época, ele fala sobre a Revolução de 1930, como foi que a cidade de Arapiraca, porque a Revolução de 1930 foi algo que mexeu com o país inteiro, um acontecimento de grande proporção, né? Só que Arapiraca era uma cidade pequena, não tinha repercussão dentro dos grandes acontecimentos, né? Como temos no Rio, São Paulo. E o livro retrata como foi que a cidade reagiu a esse acontecimento. E, se eu não me lembro, o prefeito foi deposto na época, hein? E essas histórias aí, como é que o senhor chegou a essas histórias aí, né, nessa época? rapaz, aqui é o seguinte, quem não votava, aqui é dois partidos, o DN e o PSD, né? Mas eu digo 1930, na época da Revolução, o senhor está entendendo o livro do senhor. Mas isso aí já trata do assunto de Luiz Carlos Prestes, daquele negócio todo, não é isso? Arapiraca não tinha... Teve um prefeito que foi chegando tropas a cavalo do exército e depois eu acho que é isso que tem no livro. Não lembro, tem muitos anos que eu li. Bem, não. Eu sei que Arapiraca, naquela época, nos anos 30, Arapiraca não tinha significação nenhuma assim, de peso político. Mas o interessante é descrever como é que as pessoas reagiam, né, aos grandes acontecimentos. Não tinha a mídia que tem hoje. Tinha um jornalzinho ou outro que circulava, e de boca em boca, né, que as pessoas, como não tinha como ver na televisão, tinha que as pessoas falarem, né? Sempre procurava falar a respeito umas das outras, né? Porque, no tempo da Segunda Guerra Mundial, já quando você vinha saber de uma notícia, ela já tinha acontecido há 2, 3 meses, né? Isso imagina nos anos 30, não?
Bem, agora você vê, o Lampião, o Zezito fala muito bem sobre isso. O Lampião foi um personagem tão trágico, tão viril, enfim, tudo era muito, falastrão, aquela coisa toda, porque muitas coisas que se diz hoje o Lampião, na realidade não foram feitas por ele, segundo alguns historiadores outros, né? Mas a fama dele era tão grande que a partir daí tudo que acontecia de ruim era Lampião quem fazia, né? Na opinião pública. Foi uma coisa tão forte que fez com que o Lampião fosse notícia no Brasil inteiro, mesmo naqueles tempos o tempo do Padre Cícero, como a gente vê no filme Cangaceiro, que ele retrata que que o filme não retrata ao pé da letra, mas é mais ou menos parecido. No filme, inclusive, não autorizaram ele chamar Virgulino Ferreira, ele chama Galdino Ferreira, no filme O Cangaceiro, né? E ele encontra com um padre que ele não dizem que é o Padre Cícero, no filme também não dizem que é o Padre Cícero, mas que na realidade era o único padre que tinha contato com o Lampião, segundo a história, né? E ele encontra com ele no sertão, e ele benze ele diz, olha, fulano, deixe essas coisas, pedir perdão. Ô padre, tudo bem, por sinal esse cavalo seu é muito bonito, né? Ele diz, esse cavalo nem fica tão bem assim para um velho que nem eu andar montado num cavalo desse. Aí quando a câmera passa para outro plano, aí já aparece o padre andando de a pé e Lampião vai embora com o cavalo dele. Quer dizer, até do próprio padre que era conselheiro dele, ele carregou o cavalo. Ninguém sabe se isso é verdade ou não. Mas, quer dizer, a gente é forçado a acreditar nessas histórias porque a visão que se tinha de Lampião, e nós não tínhamos outros meios de comunicação como temos hoje, mas a visão que nós tínhamos era de que era uma coisa irrecusável a dizer assim, não falar dele. Uma história que ele gostava de gente que desafiava ele. Pensava que o cara desafiava ele, pensava que ele fazia mal o cara, é o contrário, ele elogiava o cara, né? Qual foi a história dele? Eu quero tirar a raça dele. Nego desse não se mata, pra tirar a raça. Foi essa história aí. Porque Mas era incrível, né? depois de deixa para tirar a raça. Um nego desse, Apenas um reprodutor, né? Um nego desse não se mata, se deixa para tirar a raça, quer dizer, que é para reproduzir. Com aqueles negros fortes do tempo dos escravos, né? Pegavam aqueles negros enormes, né? E sabia que o negro era sadio, mostrava, mandava ele olhar os dentes, né? Se a dentadura fosse forte, era sinal de que aquele negro era bom de cama, bom enfim, era um negro reprodutor, né? É esse o caso do caso de Lampião, ele apenas reproduziu alguma coisa que já tinha acontecido no tempo dos escravos, né? Rapaz, esse país... A expectativa é que ele fizesse mal, o cara matasse, né? Mas ele não, ele elogiou e já deixou o cara vir. Mas é isso. Mas isso tá cansadinho, né? Eu? Nada.